Bom, então tá aí dado o recado, tem mais mensagens chegando, mas a gente vai ter que responder por e-mail, né? Ou então você manda seu contato que a gente liga e conversa sobre a sua dúvida, porque agora nós vamos assistir um vídeo do Congresso do CONECEF, dos empregados da Caixa, e em seguida a gente vem com os companheiros da Caixa para fazer o debate sobre as reivindicações, aquilo que foi aprovado no Congresso da Caixa, que também é importante e a gente tem chamado, já tem questões que estão chegando aqui, e em seguida a gente vai vir para o debate do CONECEF. O 27º CONECEF reuniu bancários de todo o país para definir a pauta de reivindicações específicas da Caixa para a campanha nacional 2011. Entre os eixos definidos estão isonomia de direitos entre novos e antigos, jornada de 6 horas para todos sem redução de salário, recomposição do poder de compra dos salários, pagamento de tickets e cesta alimentação para aposentados e pensionistas, contratação de mais funcionários, fim da discriminação aos empregados que não soldaram o REG-Replan. Entre os problemas que têm afetado os trabalhadores da Caixa, também estão questões relacionadas ao Saúde Caixa. Os bancários ainda aprovaram a realização de um encontro em Brasília para discutir isonomia, além de uma campanha nacional para a marcação correta do ponto eletrônico. A pauta geral, com as reivindicações de todos os bancários, será definida nos dias 30 e 31 de julho. A campanha nacional da categoria acontece de forma unificada e é válida para bancários de todo o país. Além disso, funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal também têm suas questões específicas discutidas simultaneamente. Nós estamos de volta aqui no Momento Bancário em Debate e dessa vez para conversar conversarmos a respeito das reivindicações dos bancários da Caixa para a campanha específica. A gente está aqui com a presença do Eduardo Medrado, que é empregado da Caixa, dirigente sindical aqui do sindicato. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ju. Boa noite, bancários. E também estamos com a presença aqui do Rafael de Castro, que é empregado da Caixa e agora eleito dirigente sindical aqui dos sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região. Boa noite, Rafael. Obrigado pelo convite, Giovana. Boa noite a todos e todas. Bom, eu queria que vocês, perguntei para o pessoal do Banco do Brasil, vou fazer a mesma pergunta para vocês. O que vocês acham que alguns itens que foram relevantes, são importantes, que foram aprovados, discutido e aprovado no CONECEF, e que os bancários falam mesmo, cobram mesmo dia a dia, né? Começa aqui pelo Eduardo. Ju, um debate muito recorrente nas edições do CONECEF, e esse ano não foi diferente, que é a recomposição do poder de compra dos salários. A estratégia da campanha salarial do ano passado, de valorização do piso, teve um reflexo muito positivo em toda a tabela do PCS. Uma vez que você reajusta, mexe no piso, você acaba mexendo em todas as referências e isso representa um aumento no seu poder de compra, uma recuperação do seu poder de compra. Esse item ele apareceu com muita força, né, da necessidade da recuperação do poder de compra dos bancários. A contratação de mais empregados é um item recorrente também. A Caixa aumentou nos últimos anos o seu papel social, a sua atuação na sociedade e se faz necessário a contratação de mais gente para poder absorver essa demanda social que tem na Caixa. Os programas sociais como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, PIS, que são administrados pela Caixa Econômica, demandam a contratação de mais gente. Aumentou o volume de serviço. Sim. A gente vê por todos os programas, o Minha Casa Minha Vida, né, o aumento do financiamento imobiliário, o aumento do crédito, né, e isso aumenta trabalho para os empregados. Sim, e a gente não pode Agora, esquecer... a Caixa, em contrapartida, em vez de aumentar o número de funcionários, ela está reduzindo o número, em tese, né, reduzindo o número de horas extras, porque em tese ela reduz o valor, mas o que a gente vê no dia a dia é que tem um monte de gente que está fazendo, vários empregados fazendo hora extra sem registrar o ponto, fora do ponto, né? Exatamente. E não vai receber e não está registrando a jornada, que também é outro absurdo.
Sim. E isso também estava no debate, na ampliação do quadro ajuda a resolver esses problemas. Sim, você diminui a necessidade do empregado fazer hora extra. Esse já é um ponto. O fato dele fazer hora extra e não marcar, ele se prejudica e ele prejudica o movimento, uma vez que mascara a falta de empregados. Porque aí ele sofre e acaba sofrendo sozinho, porque falta empregado, existe uma demanda de serviço, um excesso de trabalho que ele acaba tendo que arcar com isso, fazendo hora extra sem registrar. Então ele não recebe pela hora extra que fez. Mas aí eu queria fazer um chamado para os empregados da Caixa que estão assistindo a gente e que também comente com os outros. Tem que denunciar, porque a gente tem que saber quais são as agências, as unidades que os bancários estão fazendo hora extra sem registrar o ponto. Porque nós vamos começar a colocar na folha bancária cada unidade, o nome da unidade que o bancário está fazendo isso. Não vamos colocar o nome dos bancários, vamos falar assim, olha, agência tal, o bancário está trabalhando de graça, né? Tem trabalho gratuito. Na área meio tal, tem trabalho gratuito. Porque é um absurdo um negócio desse. Trabalho de graça, gratuito, é um absurdo. Entendeu? E a Caixa, em vez de aumentar o número de empregados, como foi discutido lá no CONICEF, ela fica reduzindo o número de horas extras. Tem sentido. Sem reduzir, né, o volume de trabalho. Porque você pode reduzir o número de horas extras, aumentando o quadro. Né? E a demanda de trabalho por conta desses programas aumentou demais. Então, o clima hoje nas agências é um clima assim, de muita incerteza, de muita insegurança, de muita pressão para você ter que dar conta de uma demanda que aumentou e olhar para o colega do lado e não existir esse colega do lado. Você tem uma mesa vazia ou nem tem a mesa. Você tem apenas clientes e mais clientes à sua frente para ter que atender. E tem que atender. Rafael, você, que ponto importante você acha que foi discutido no Congresso da Caixa, no CONICEF, que está sendo falado pelos bancários nos locais de trabalho? Bom, Giovândia, não só pela discussão no Congresso, mas já é um trabalho que antecede o Congresso, que é o nosso trabalho de visita às unidades, de debate com os bancários. E até esse gancho da falta de empregados, que se fala da pressão, dessa sensação de segurança, né, como bancários que somos, eu acho que um dos grandes fatores hoje de problemas dentro da Caixa é a questão da assédio moral, que cresce a cada dia, a cada medida, a cada normativa baixada pela direção da empresa, como essa das horas extras, né? E a preocupação é enorme dos empregados que estão adoecendo, é evidente o número de empregados que estão sendo afastados por doenças. Hoje na Caixa a gente já tem um quadro onde a Léria e Dort está chegando a ser superada por doenças de trauma psicológico. Né? Então, é uma questão que nós temos que nos preocupar enquanto categoria mesmo e combater isso de todas as formas. No primeiro bloco, eu falei do resultado da consulta e as metas abusivas e o assédio moral. As metas abusivas bastante apontado como bancário como problema, seguido depois do assédio moral. Mas a gente vê, quando a gente vai olhar por banco a consulta, a gente vê que no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, não é diferente. Aliás, às vezes até maior do que essa média. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com empregados da Caixa da área comercial, e eles estavam falando, área gerencial, e eles estavam falando que as metas estão altíssimas na Caixa, né, que estão abusivas mesmo, que eles têm que sair até fora da região para conseguir atingir essas metas, está sendo muito difícil. E o assédio vem porque vem a cobrança depois. Você não atingiu a meta, você tem que atingir a meta, a unidade tá ruim. Enfim, isso aí é um cenário muito comum na Caixa. Então, quando você está falando que foi apontado e aprovado, discutido e aprovado no CONICEF, que tem que acabar com o assédio como forma de gestão na Caixa, eu acho isso fundamental. Assim, a gente assinou o acordo com a Caixa. A Caixa se comprometeu a acabar com o assédio, porque o acordo era isso, né? Ela se comprometendo a acabar com o assédio moral. E a Caixa, a gente está avaliando os acordos com os bancos que assinaram, e a Caixa não está levando esse acordo a sério como ela deveria levar e como ela se comprometeu, porque ela assinou, né? Ela deveria levar o acordo a sério, ela tem que levar o acordo a sério, e a gente está vendo que o assédio moral, em muitas superintendências, é utilizado como forma de gestão. Eu te pressiono, te assedio, te ameaço de descomissionamento, né? E aí a gente entra no outro ponto, que é a questão do descomissionamento. Vocês também discutiram isso no Congresso? Também foi discutido, né? E essa questão do assédio como ferramenta de gestão é isso que tu colocou, né, Giovândia? Ele está proliferado, isso está tomando um caráter que a gente tem que combater, os empregados têm que estar unidos,
tem que ter aqui no sindicato a sua referência para nos procurar, para ajudar no combate e não deixar isso crescer dentro da Caixa. E uma das medidas para combater esse tipo de prática foi retirada pelos empregados presentes no Congresso aqui de todo o Brasil, né, como você já adiantou, que é a criação de critérios não subjetivos para descomissionar os empregados dentro da Caixa Econômica. Porque essa ferramenta de gestão que é o assédio moral, ela se dá dessa forma. Se colocam metas absurdas, não há estrutura dentro da agência, não há sistema, não há empregados e, por uma ferramenta de gestão propriamente dita, se tira a função de gerentes, se tira a função de supervisores, de assistentes e se usa o medo, a ameaça para fazer o bancário trabalhar cada vez mais, trabalhar sem bater o ponto, como o Eduardo está dizendo. Quer dizer, todos os problemas ali dentro do ambiente de trabalho, de conflitos ali no ambiente de trabalho, acabam nascendo mesmo dessa falta de estrutura que a Caixa está tendo e a cobrança que está vindo em cima, como se a gente tivesse dentro do nosso banco toda a capacidade de suportar essas demandas todas que nós estamos tendo hoje, esse crescimento que a Caixa tem tido perante a sociedade, e na verdade nós não temos ferramentas, não temos empregados, não temos, né, tido a resposta devida da empresa para auxiliar a gente no crescimento da Caixa Econômica, como a gente entende que ela tem de ter. Em relação ao saúde caixa, o que vocês discutiram, Edu? Olha, saúde caixa, Ju, foi discutida a questão do superávit. É um plano que, na sua origem, da concepção, é um plano que não é para dar prejuízo, também não visa lucro. E devido ao período de contingenciamento que teve no saúde caixa de 2005 a 2007, onde não foram efetuados os descontos no holerite dos usuários, as pessoas que utilizavam, a questão de sistema, problema com a processadora de dados, nesse período ficou muito obscuro o quanto arrecadou, o quanto que ele acumulou, e agora os empregados passaram a ter acesso a alguns números e esses números são assim alarmantes. Por quê? Ele mostra que a qualidade do saúde caixa, o número de descredenciamento é muito alto, a qualidade caiu e o plano apresenta um superávit muito grande. Um montante de dinheiro, uma soma de dinheiro muito grande, sem a contrapartida na melhora do plano. Então, no grupo que discutiu saúde, foram discutidas formas de você aplicar melhor esses recursos, fazer com que esse recurso seja destinado para a melhoria do plano, aumentando a sua rede de credenciamento, tendo o Conselho de Usuários um caráter deliberativo, onde os usuários do plano possam, de fato, ajudar na condução da gestão desse plano, para melhorar. E aí você teria a participação do empregado em algo que é dele, que ele paga. Não é uma benesse que a Caixa oferece. Interessa diretamente a ele, que ele que usa. Né? Ele usa, ele paga para aquilo, e é um plano que está, como eu falei, está com dinheiro acumulado, parado e sem destinação. E com problemas. E o plano com problemas, infelizmente com problemas. Muito bem, isso é um ponto importante. Rafael, em relação ao FUNCEF? Tem dois pontos que foram levantados, né, que a gente entende como principais, e aí também, só fazer um resgate, eu acho que a gente tem canais hoje dentro da Caixa que a gente conquistou, que foi da eleição de representantes nossos em grandes instâncias, aí, tanto no Saúde Caixa, no Saúde Caixa com o Conselho de Usuários, quanto na FUNCEF. Hoje nós temos diretores, diretoras, conselheiros e conselheiras eleitas pelo voto do empregado, do participante. FUNCEF não tinha, né? Não tinha. É uma conquista recente do movimento, né? E, em cima disso, a principal reivindicação do CONECEF, sai como eixo principal nosso isso, é pedido pelo fim do voto de Minerva na FUNCEF. Por quê? Se faz um trabalho hercúleo, né, os nossos representantes têm demandas ali que eles passam horas estudando, passam horas se dedicando para defender nossas causas, e por pura questão de a quem servir, o interesse lá de quem está indicado, porque é paritário, nós temos 3, por exemplo, na diretoria. Verdade, da mesma forma que o plano de saúde é dirigido para os empregados, o plano de previdência também, né? E são recursos também dos empregados, mesmo que a Caixa aporta, é para os empregados, para garantir a aposentadoria. É justo que os empregados tenham um peso igual, e não que a Caixa tenha o peso do voto de Minerva. Que hoje a composição... não vai ser isso, vai ser assim. O voto de desempate é da Caixa e, numa questão polêmica, infelizmente, a gente entra derrotado, porque sabe que se empatar 3-3... O interesse é do patrão, ele tem o voto da Minerva. Que eles são 3 diretores nossos, eleitos por nós, empregados, e 3 diretores... É fundamental para democratizar, porque a gente sabe, lembra da época em que os fundos de pensão
A gente viu, por exemplo, da Previ, a própria FUNCEF, quando eram geridos sem a participação dos trabalhadores e quando a gente não tinha condição nem de falar em investimentos. Por exemplo, Sauípe, né? A Previ investiu em várias, era deficitária, investiu em fez vários investimentos no interesse do governo Fernando Henrique e que prejudicava a aposentadoria do trabalhador, não pode pôr em risco. Por isso que é tão fundamental que tenha democracia na gestão dos fundos com a participação dos principais interessados, né? Isso dá transparência, né? E o crescimento dos fundos, tanto a Previ quanto a FUNCEF, nos últimos anos, mostra como é acertada a ideia de você colocar os empregados, que são os principais beneficiados por esses planos, na gestão também, né? Isso é muito acertado. Agora, para a gente finalizar, eu queria que cada um de vocês falasse sobre um ponto e já fizesse suas considerações finais. Algo que não foi dito ainda, importante aqui para os empregados da Caixa. Tem algumas questões, algumas foram respondidas pela exposição de vocês, então a gente não vai ler, e tem questões que ainda não foram respondidas, mas que eu vou deixar o e-mail, né, do bancário ou da bancária, que não dá para saber, para vocês entrarem em contato e responderem também. Está falando aqui basicamente do piso, né, do técnico bancário, a situação do técnico bancário, que entrou na época como técnico bancário novo, era diferente, né? Tinha um PCS diferente, ainda tem diferenças, e ele fala assim, que o piso é baixo, e a gente já falou que o piso é baixo mesmo, a gente vem lutando para aumentar o valor do piso. O ano passado nós tivemos um reajuste maior, um reajuste diferenciado no piso, tanto da categoria geral, quanto na Caixa e no Banco do Brasil. Os empregados da Caixa tiveram um reajuste de 12,79 no piso, e a nossa luta tem que ser para continuar aumentando. Ele faz algumas propostas aqui que nós vamos avaliar, mas vamos colocar também na mesa, que é a reivindicação de aumentar o piso da categoria. Muito bem, quem começa? Edu? Só para resgatar essa questão do piso, só lembrando que hoje o nosso piso já foi o nosso teto. Quando foi inventado o cargo de técnico bancário, o salário de ingresso na Caixa era R$ 800. E após 30 anos de serviços prestados, ele chegaria ao limite estratosférico de 1.600, 1.672. Hoje ele entra com um salário de 1.600, após 90 dias ele passa... 1.637. Exatamente. Então, o que hoje é piso, outrora já foi teto. A luta do foi uma conquista da luta pela isonomia, né? Essa foi uma das conquistas, foi a unificação do PCS. Que é o que o Eduardo está falando, aquilo que era piso, né? Aquilo que era teto vira hoje o piso. E a gente tem que continuar lutando, sim, para aumentar mesmo os direitos dos trabalhadores e aumentar esse piso. Edu, terminou sua consideração? Não, é só dizer assim, a cada ano a gente trava batalhas importantes, obtém sucessos, obtém avanços, mas é importante dizer para o bancário, deixar a mensagem para o bancário, que todos os problemas que a categoria possui não será em uma greve que a gente vai conseguir resolver todos. É importante a gente ter essa noção do acúmulo, do avanço, de ano a ano a gente conquistar algo mais e ir agregando, e no ano seguinte a luta o viés é manter o que já conquistou e partir para novas conquistas, né? Num caminho crescente. A campanha salarial na Caixa, com base na estratégia da mesa única que vem sendo adotada a partir de 2003, vem se mostrando acertado pelo avanço, pela evolução das conquistas que a gente vem tendo nesse período. No item isonomia, que é um item muito falado dentro da Caixa, hoje só restam para a gente 2 pontos, que são pontos difíceis, que a gente entende a complexidade, entende a dificuldade, que é o ATS e a licença-prêmio. São 2 temas que ainda restam, são bandeiras de luta, são bandeiras que mobilizam, só que o bancário tem que ter a clareza de que existe dificuldade, é necessária uma mobilização muito forte, muito conjunta, grande, dos empregados da Caixa e dos empregados das demais estatais que também sofreram com isso. Os colegas do Banco do Brasil, os colegas da Petrobras, os colegas dos Correios, são estatais que todas passaram pelo mesmo processo de desmonte, todas passaram pelo mesmo processo de deterioração na gestão FHC e que até hoje, correm atrás, lutam, através da sua mobilização, cada um tem a sua mobilização e organização interna, para reaver esses direitos. Então, com a Caixa não é diferente. A greve do ano passado foi uma greve muito boa, a gente espera que esse ano a mobilização seja mais forte ainda, para que a gente possa avançar ainda mais. Muito bem. Rafael.
Bom, gente, a campanha desse ano, né, como a gente sempre fala, ela anuncia-se aí com muitos itens para a gente reivindicar, nós temos bastante itens para avançar, mas nada disso vai ser feito sem que haja a unidade dos empregados de todos os bancos dentro da Caixa, né? Como disse aqui anteriormente no debate o colega do BB, o nosso inimigo não está dentro da agência, não está dentro do nosso departamento. Nosso inimigo está lá na matriz do banco, está na direção do banco, entendeu? E é esse que a gente vai fazer a queda de braço. Então, trabalhar essa unidade, né? Nós temos aí agora um período agora de muita discussão, de muitas propostas, sabe? Levar isso para as unidades, fazer a discussão com os colegas e estar pronto, preparado e mobilizado para quando chegar o momento certo, fazer as negociações. De toda a campanha. Isso, fazer as negociações e o que for aí decidido por todo o movimento, a gente está acompanhando e está participando das atividades dos movimentos. Muito bem. Queria agradecer a presença de vocês, Obrigado. agradecer a participação dos bancários e bancárias, né, dos internautas, convidá-los ao próximo Momento Bancário em Debate, na próxima terça-feira, e também para vocês assistirem o curta, chama Missão Possível. Boa noite a todos, um grande abraço, até a próxima semana.